Eu vou ao vivo, direto da Delegacia de Neves, aqui comigo no estúdio, Marcelo Carregosa, mas eu quero as informações com o Jackson Silva. Jackson, mesmo registro, mesmo ele sendo vítima da história, ele não consegue mais sair de casa, né? Boa tarde pra você. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Cenas violentas e preconceituosas, como você disse, aconteceram aqui em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. A gente imagina só, o Wellington pintava pela manhã, aí resolveu descansar um pouco ali na madrugada, né, no sábado. Foi a uma boate aqui em São Gonçalo, quando ele e o amigo foram abordados por dois homens. Um deles era dono do estabelecimento. O Wellington foi obrigado a sair do estabelecimento e lá fora a situação ficou ainda pior. Ele foi agredido e depois a gente pode ver nas imagens, os lábios todos rebentados, tá? O olho também e as mãos ensanguentadas. E aí uma das pessoas seria o dono do estabelecimento, dizendo que ele era bandido, que ele teria roubado o estabelecimento, que estava com uma faca também. A gente está aqui com o Wellington, você pode ver ainda, Isabelle, tem várias marcas pelo rosto, uma situação extremamente difícil para você e todas as pessoas ali da família também estão revoltadas com essa situação, né, Wellington? Sim, eu fui abordamente o que o senhor falou aí, me levaram para uma rua, fizeram tudo isso que está no vídeo, me tiraram como um ladrão e hoje eu trabalho em condomínios, como vocês viram em vídeos eu trabalhando. Será que como vão me receber lá? Será que já receberam esse vídeo? Pô, esse garoto trabalha aqui, rouba. Será que vão deixar eu voltar lá para trabalhar? Será que depois que repercutir, agradeço, tomara que sim e eu volte minha vida normal. E esses vídeos parem de ficar circulando sobre a minha imagem, questão de roubo. Não faço nada disso. Só fui me divertir e deu nisso. O Wellington estava se divertindo com um amigo, Isabelle, quando o dono do estabelecimento e o segurança abordaram, só que só ele foi levado para fora do estabelecimento. Aí a gente vê a marca da agressão no Wellington, conforme ele conta aqui, tá? Que ele chegou lá, agrediu e o pior, quem estava gravando os vídeos que divulgou na rede social era o próprio dono do estabelecimento. Sim, foi ele que gravou. Eu não me lembro muito de detalhes, mas eu lembro muito que ele falava. Falava até que eu estava com a faca, não sei se eles que falaram. Eles relataram isso para pessoas, eu escutei de terceiros. Mentira, pô, eu vou sair de faca. Quem me viu tem um vídeo de eu me divertindo, só isso. Roubar da faca, não é nada isso comigo, entendeu? Agora vamos ver o que vai se resolver com a justiça e que ele pague pelo que ele fez e minha imagem pare de circular e eu voltar à minha vida normal. O Wellington está à sua disposição, Isabelle Benito. Wellington, eu só tenho uma coisa para falar para você. Você aguentou muita porrada, irmão. Você foi muito forte para aguentar muita porrada. E quando a gente começa, eu entendo o seu medo. Não é só a dor física, é a humilhação. Quem são essas pessoas que têm a capacidade de fazer isso com outro ser humano? Quem é a pessoa? Existe um caso na Baixada Santista há 10 anos de uma mulher que teve um retrato falado mentiroso, pintado, e que compartilharam os próprios vizinhos, a mataram na paulada. Eu imagino o seu medo hoje e você está mais preocupado em que as pessoas no condomínio onde você está trabalhando, essas são as imagens do Wellington trabalhando, gente. Depois do Wellington se divertindo, como eu estava na última quarta-feira com as minhas amigas no aniversário de uma delas, num bar. Ninguém me tirou pra dar porrada. Ninguém tirou nenhuma amiga minha pra dar porrada. E aí tem a imagem eu só quero aqui, ó. Você imagina você receber no seu WhatsApp, bota a imagem dele sendo agredido. Essa daí, ó. Olha isso. Então por que você veio roubar aqui? Olha lá, olha aqui, olha. Você veio roubar aqui? Eu roubei. Veio roubar aqui? Eu roubei. Quer que eu te... E aí, se você recebe isso no WhatsApp, você imagina já automaticamente, a gente é preconceituoso, você tem que falar que você é preconceituoso. Você vê um homem negro, todo ferrado com o olho, e um cara todo impositivado, como se fosse polícia, batendo nele no meio-fio, deitado e falando, você vai achar que o Wellington é bandido. Você automaticamente acha que o Wellington é bandido. Você automaticamente recebe isso. Então, Wellington, você tem mais do que direito, você tem razão de ter medo. Você tem razão de querer que as outras pessoas entendam que você não é isso. Você tem toda a razão de botar sua cara e mais. A polícia tem o dever de identificar e expor esses dois.
expor esses dois que fizeram isso com você. Porque eles cometem dois tipos, e aí até eu vou perguntar pro Carregosa, dois tipos de crime. Primeiro, eles cometem o crime de... eles são injúria racial ou racismo, Carregosa? Não, o que acontece? Eu leio o artigo para o pessoal de casa entender bem. Submeter alguém sob sua guarda, poder, nesse caso estava sob poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, intenso sofrimento físico e mental, a imagem mostra isso, como forma de castigo pessoal. Sim. Ou medida de caráter preventivo, pena de 2 a 8 anos. Tortura. Tortura! Eles caem... tortura? É uma tortura! Exatamente! Tortura, injúria, difamação. E aí vão falar assim, mas não pegamos eles no flagrante. Mas eles representam ainda risco para a vida da vítima, que é o Wellington. Bota agora o Wellington ao vivo, para o povo saber que o Wellington além de não ser o que eles dizem no vídeo que está sendo compartilhado, é vítima dessa história e mais... Ele tem que temer pela vida dele, porque hoje as pessoas acreditam em fake news, acreditam em coisas e cometem crimes, invadem congresso por causa de fake news. Você imagina se ela vê uma imagem daquela, sabe? Ô Wellington, você tá com medo, não tá? Na verdade, se não fosse meus amigos ligando e na minha casa... Eu não ia nem sair de casa, não. Tava com vergonha, meu irmão me ligando também. Cara, vai lá, tal lugar que estão querendo te levar na delegacia, te levar no médico. Eu falei, não vou sair de casa, não. O tempo todo eu falava com ele que não ia sair de casa. Tava com medo também, com vergonha. E até hoje, né, eu vou hoje voltar à rotina não normal. Mas ir trabalhar, casa, trabalho, até que isso se resolva, esse cara pague pelo que ele fez. E mais uma vez agradecer a todos os meus amigos envolvidos, meus familiares que se preocuparam. Se não fosse eles, isso daí não estava acontecendo e provavelmente eu estaria com mais medo hoje por não ter ido corrido atrás das coisas para estar resolvendo tudo isso. Wellington, eu agradeço. Isabelle, aqui. Essas imagens interferiram principalmente no trabalho dele, tá, Isabelle? Só para complementar, essas imagens interferem principalmente no trabalho dele, porque além do medo, outras pessoas que o contratavam para trabalhar, para pintar, não vão chamar mais por conta dessas imagens. Por isso é importante ressaltar, né, o que aconteceu. Exatamente isso, né, Wellington? Sim. Quem vai querer um cara que tipo, já foi repercutido em televisão, mas tô provando que que eu sou inocente, mas fica com receio de contratar um cara que tipo, foi acusado de roubo, a gente não sabe com quem lida, então entrar em condomínios, entra, sai, sobe, desce, pessoa pode desconfiar, sei lá, e não vier me contratar, então tô deixando o respaldo aqui que sou nada disso, trabalho, corro atrás do meu, não atraso ninguém, muito pelo contrário, pelo que eu faço, consigo dar até emprego para outras pessoas que estão comigo e vou seguindo. Covardia, meu Deus do céu. Wellington, obrigada pelas informações. Daqui a pouco a reportagem completa e Jackson atualizando a situação de quem são os covardes, como que eles vão pagar, qual é o crime. A Polícia Civil afirma que o proprietário do bar já foi intimado a depor e os seguranças também serão identificados. Rodou. As marcas da agressão ainda continuam no rosto da vítima. Como é que vai sair batendo numa pessoa? Se você acha que pegou uma pessoa ali que ela esteja errada, chama a polícia, leva pra delegacia e lá tudo se esclarece, né? Você pegar e fazer justiça com a própria mão e errou e depois tentar consertar querendo dar remédio. Remédio não paga. Imagina você bater numa pessoa hoje e amanhã manda vir aqui que eu te dou um remédio. Este vídeo mostra o Wellington Conceição da Silva, de 31 anos, dançando no bar. Horas depois, ele foi surpreendido pelos seguranças do estabelecimento. O episódio aconteceu na madrugada do último sábado neste bar que fica em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. O Wellington estava com um amigo quando foram abordados por dois homens. O pintor foi trazido para esta rua e logo em seguida o levaram para esta outra rua sem saída. A vítima sentou exatamente aqui e foi agredida verbalmente e logo depois foi espancado. Os agressores gravaram o espancamento e divulgaram os vídeos nas redes sociais. Você vai roubar aqui? Eu roubei. Vai roubar aqui? Eu roubar. Quer que eu te meta porrada? As imagens viralizaram. Eu não roubo ninguém.
Tu é da onde? Onde você é? Eu sou da Simão. Você é da Simão, eu vou chegar lá em cima e vou falar pra você. A delegacia da região investiga o caso. A advogada de defesa da vítima falou sobre a gravidade do ocorrido. O Wellington foi confundido com ladrão pelo simples fato dele ser negro e espancado com socos, pontapés, arrastado pela rua para confessar um crime que ele não cometeu. O Wellington trabalha como pintor e mora na comunidade Jardim Catarina, que também fica em São Gonçalo. Ele está com medo de sair na rua e ser confundido novamente como assaltante. Meu vídeo tá viralizado, eu tô com medo de alguém me reconhecer no vídeo, não me conhecer e achar que realmente eu cometi aquilo e ser agredido em um outro local. Então tô fazendo tudo isso para manter minha integridade e provar que eu não sou nenhum ladrão. Para Alex, o amigo foi agredido pelo fato de ser negro e pobre. E a gente sabe que é mais um caso de racismo na cidade. A cidade de São Gonçalo tem que dar um basta nisso. Nós, como preto, não suportamos mais isso de ser agredido, ser identificado como bandido. Então a gente quer um basta e quer justiça pelo Wellington, pelo homem que ele é e o cidadão que ele é. O Wellington fez questão de ressaltar que as marcas da covardia causaram traumas que jamais serão curados. Será que aquilo ali vai ser... Espero que um dia isso daí saia da minha cabeça, mas vai ser bem difícil, né? Foi um negócio muito pesado. E espero que isso seja resolvido, que ele pague pelo que ele fez e não venha cometer de novo esse erro, porque hoje foi eu. Se eu não venho estar fazendo isso daqui, ele poderia estar fazendo com uma outra pessoa. Se já não fez antes, será que ele acreditava que ia estar acontecendo tudo isso? Jackson Silva continua na porta, lá com o Wellington da delegacia. Ô Jackson, mais uma vez boa tarde pra você. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pra mim tá muito brando ainda. Vai depor o dono, vai identificar os seguranças. Gente, é A ou mais B. É o repórter do SBT que espancou. Vem aqui, tem quantos? 4 repórteres. Quem que é o repórter que espancou? Jackson Silva, cata e leva. Não tem, nesse caso, tem dificuldade de identificar ninguém, não. Tem dificuldade de falar, não. Já chegaram na delegacia? Porque assim, a gente tem nitidamente uma tortura no vídeo, criada e gravada pelo próprio autor desse crime. Crime hediondo, tortura, né? Crime hediondo. Imprescritível. Imprescritível. Cadê os caras que cometeram isso? Eles vão ser convidados a ir à delegacia? Eles vão ser... querem que busque de limusine? Caramba! Tem o Wellington, tá sendo vítima em tempo corrido dessa história. Tá com a cara ferrada. Tá com a imagem sendo exposta como se fosse vagabundo. Cadê a cara de quem a gente não vê no vídeo? Cadê eles? Os verdadeiros criminosos. Olá, Isabelle Benito, boa tarde mais uma vez. Tanto segurança como o dono do estabelecimento foram intimados a comparecer aqui na delegacia, só que ele esteve aqui ontem, né, o dono do estabelecimento. Segundo uma fonte, olha só como é que ele foi articulado. Falou que ele não agrediu o Wellington, que ele apenas segurou o telefone para gravar. Segundo essa fonte, eu não agredi ele não, apenas segurei o telefone, ou seja, ele estava junto quando o Wellington foi agredido, tá? Então vamos falar então com o Alex também, que é amigo, né, de o Wellington, que mora na mesma comunidade, e todos ali estão muito revoltados, né, com a situação, e aliás até os filhos do Wellington não sabem desse ocorrido, porque são menores de idade, e desse trauma também que causou para toda a família, né? Exatamente, Jackson. Nós estamos revoltados com mais esse caso de absurdo de racismo aqui na cidade de São Gonçalo. A gente pede, assim, às autoridades que trabalham com todo o rigor da lei em cima desse caso. A gente pede também ao cidadão gonçalense boicote a esse estabelecimento racista. Não vamos tolerar mais racismo aqui em São Gonçalo e queremos justiça por o Wellington aqui em São Gonçalo. Esperamos que a autoridade tome as medidas necessárias. Agora, Isabelle, essa fonte me disse que esses dois, né, tanto o dono do estabelecimento como segurança, podem responder por lesão corporal, calúnia, injúria e também por tortura. Vamos falar então com o Wellington. Mesmo que aconteça, a gente espera que aconteça realmente a justiça, mas os traumas ficarão para sempre, né?
Sim, pô, toda hora fica lembrando, vai dormir, lembra, acorda, lembra, vai beber uma água, tu lembra, toda hora vem a imagem daquele cara chutando meu rosto, dando bico, dando soco. E ele vem falar que só tava gravando, pô. Quando ele tá gravando, no ato que ele grava, ele mesmo dá um bico. Agora vem falar que não é ele que bateu, provavelmente foi articulado por alguém pra tentar sair ileso disso. Mas não vai não, isso daí vai ser cobrado, ele vai pagar por isso. Isabelle Benito. Ô, Carregosa, eu ia falar justamente isso que o Wellington falou. O cara é tão covarde que ele diz que ele não fez nada, que ele só filmou. Dá pra ver que ele tá com a mão, que ele tá filmando e que ele faz a agressão, independentemente. Então, e outra coisa, ele tá vendo a agressão, tá filmando, mostra que ele tá participando. É Se ele não estivesse concordando, ele não estaria filmando, ele estaria tentando interromper a cena. Não, ele grita, ele xinga, ele fala, ele bate, ele cria, esse povo é tão idiota, imbecil, ele cria afogado, prova contra ele. É o braço de afogado que a gente chama, que é quando a pessoa já tá se afogando, tá naquela situação, abraça qualquer justificativa da mais absurda possível para tentar. Ele vai responder por tortura, já começa aí. Isso daí é tortura, como eu até li o artigo, é tão óbvio que qualquer pessoa percebe que se enquadra numa tortura. Calúnia, porque ele está imputando uma prática criminosa, inclusive botando na internet, acusando ele de crime, né? Injúria, porque ele também ofendeu a pessoa. Então, assim, ele está colecionando crime, né? Não, e assim, estabelecimento comercial que pratica exatamente o racismo ou a injúria racial, que eu tenho dificuldade de saber, porque... Eu não acho que tem que ver, porque aí tem que ter um cuidado. Não necessariamente eu acho que é injúria racial. Eu acho que pode ser só injúria simples, porque ele tem que falar algo com conotação racista. Se a gente sabe se a motivação dele foi racista, é uma coisa. Mas a gente não pode criminalizar uma conduta, né? No caso da injúria, ele tem que verbalizar algo racista. Aí se a vítima escutou de alguma forma uma expressão de cunho justamente de inferiorizar ela na condição de pessoa preta, né? Aí sim você teria injúria racial, que ainda na sorte dele não entrou em vigor a nova mudança da lei, né? Vai ser daqui 90 dias. Só vai entrar daqui 90 dias, porque senão ele também cairia do ato ontem assinado pelo presidente. Exatamente, cairia. Como lei penal não retroage, ela não pode voltar para o passado. Ele já está tão ferrado que ele já vai responder por tortura. Né? Então, assim, já deixa enquadrado no tortura. Wellington, meu querido, um beijo que as pessoas... Que isso sirva. Eu sei que você está com medo de ir no condomínio. Se teve uma expressão racista. O Wellington, teve alguma expressão racista? Ele falou alguma coisa em relação à cor da sua pele no momento? Na verdade, eu não me lembro de falar de alguma coisa porque eu não me recordo de muita coisa, mas eu não sei se ele me julgou pela minha cor, pela roupa que eu estava utilizando. Por que ele me bateu? Vamos botar. Se eu tivesse roubado... Cadê a vítima? Cadê o objeto que foi roubado? Ou um dinheiro, ou sei lá, cadê o que foi roubado? Cadê a vítima? Wellington, essa vítima não existe. É uma coisa que ele criou para tentar... Wellington, você estava com um amigo branco, né? Você pode perguntar pro Carregosa quantas vezes ele sai com um amigo para beber cerveja, quantas vezes ele foi acusado ou apanhou? Nenhuma. Eu perguntei hoje, comentando seu caso na rádio, todo mundo branco do meu lado... Todo mundo que adora sair para beber e se divertir, se alguém já tinha sido retirado e apanhado na beira de um meio-fio, claro que ele foi racista. Claro que ele retirou você e te apontou como ladrão, como personificação de que o ladrão tem que ter a pele escura. É óbvio que ele fez isso. É que para a lei seria importante, se você lembrasse de alguma coisa, para enquadrar. Mas ele já cometeu crime de tortura. Todo mundo já sabe que ele fez um efeito, é óbvio que é racista, né? O importante é que ele mesmo produz, senão seria, sabe o quê? Seria a sua palavra contra ele. E o racismo estrutural, ele sendo branco, ainda ia pesar isso, porque a gente ainda tem que se reconhecer com o racismo estrutural, como pessoas racistas, para mudar essa realidade, para mudar esse estigma que machuca. Assim como as pessoas falam, é mimimi você mostrar todos os dias mulheres sendo mortas por serem mulheres, é mimimi você ver um preto ser retirado de dentro do estabelecimento, pagando a sua conta e apanhando no meio-fio. Isso é mimimi? É mimimi para quem não vive, para quem vive uma bolha e não tem lugar de fala, para quem nunca passou pelo que você passou, porque você é homem trabalhador, mas também é o cara que tem dignidade, tem seus filhos. Você fala, eu tô com vergonha. Você uma hora isso explode, o seu psicológico, a revolta. A revolta não deve ser o primeiro caso que ele deve ter olhado para você com desconfiança pela cor da sua pele. Isso tudo dói.
tudo machuca, isso tudo tem um resultado dentro do ser humano. Apesar de você ser um cara tranquilo, gente boa, que está preocupado com o seu trabalho, com as pessoas que entrem, que te dê trabalho, que as pessoas tenham dignidade agora nessa mudança de comportamento, e olhem para o Wellington e vejam, e a partir daí, deem mais oportunidades para ele e menos oportunidades para o racista. Porque é desse jeito que a gente cura esse mal da sociedade ou tenta, de alguma forma, avançar em relação a esse absurdo. Wellington, querido, um beijo no seu coração. Obrigada, tá? Muito obrigada por participar ao vivo aqui com a gente e que a polícia faça o seu papel. Ele não tem que ser convidado aí, ele tem que ser levado à delegacia. Obrigado, Wellington. Boa tarde, Isabela. Um beijo pra você, pode falar. Só espero que, eu sei que eu não fui o primeiro, tenho a certeza que não vou ser o último, mas espero que isso diminua e isso pare de acontecer. Exatamente, ontem a gente já teve uma assinatura importante sobre a não prescrição de crime, sobre você avançar com as leis, sobre você olhar para baixo em relação ao olhar as minorias, a olhar a quem mais sofre, a olhar de quem mais sofre preconceito. A lei tem que ser feita para todos, mas principalmente para aqueles que mais sofrem com a falta dos direitos aplicados. No caso, as pessoas que sofrem com racismo, com homofobia, com misoginia, e assim que a gente avança num país, e assim que a gente avança como sociedade, e se isso te machuca a barbárie de ver um moço dançando após trabalhar horas e horas pendurado numa corda pindando prédio, e se divertir com o amigo, tá felizão e terminar na imagem todo sangrando com a boca estourada com covardes, se isso te afeta, então é sobre isso que a gente está falando, da gente uma mudança de comportamento do qual a gente não aceita e não pode aceitar. Obrigada, Wellington, obrigada, Jackson. Jackson, quais são as informações do dono do bar e do segurança? Assume aí. Boa tarde, doutor. Olá, Isabelle Benito, boa tarde mais uma vez. Você pediu resposta sobre esse crime, então estamos aqui com o delegado para falar mais detalhes sobre essa investigação. Doutor, muito obrigado. Pela primeira vez para falar sobre esse crime, queremos saber detalhes, né? Ele vem prestar depoimento, esse dono do estabelecimento, a segurança também vem prestar depoimento. Como é que anda a investigação sobre esse caso? Boa tarde, Isabel. Boa tarde, telespectadores. Na verdade, a gente já tem a qualificação deles, né? Estamos aguardando as oitivas, as declarações deles, né? E a vítima já foi ouvida, encaminhada a exame de corpo de delito. As filmagens do fato foram juntadas ao procedimento. Tá? E a gente pretende acelerar esse inquérito o mais rápido possível e encaminhar ao Ministério Público para que seja tomada junto à Justiça as medidas legais, né? De acordo com a sua experiência, ao assistir esse vídeo, chocou a mim como repórter, imagino que o senhor também, né? É um fato grave, né? Uma violência, né? Desmedida, sem nenhum nexo, né? Enfim, e a gente tem que reprimir esse tipo de ação, né? Com a maior brevidade possível, e estamos trabalhando também dentro dos limites legais, né? E para poder chegar à autoria e materialidade. Isabelle Benito, o delegado está à sua disposição. Ô, doutor, é importante a gente trabalhar com isso, porque assim, ele mesmo produz provas contra ele, né? Ele diz que não fez nada, que só estava na presença do vídeo, mas ele mesmo filma, ele dá um tapa e ele mesmo acusa o Wellington, né? Ele mesmo está na prova do crime, né? Ele criou provas contra ele, não precisa nem a polícia ter muito trabalho. Sim, a verdade foi essa. Ele não tem nem, acho que, justificativa, né? Ele mesmo acabou filmando a ação, instigando, induzindo esse ato de violência aí grave, né, contra o rapaz, e que tem que ser punido nas formas da lei. E principalmente, doutor, eu só vou deixar bem claro aqui, porque o Wellington, ele nem ficou cobrando muito isso. O Wellington, ele tá preocupado dos outros acharem que ele é vagabundo, porque o cara compartilhou e a imagem é muito forte, e ele não conseguia entrar no condomínio que ele trabalha, sendo que a gente tem imagens dele descendo e tudo mais. Para as pessoas entenderem em casa que justiça se faz com polícia, e por isso a gente não pode colocar o carro na frente dos bois, porque senão a gente acaba fazendo injustiça. Isso é uma coisa clara. A grande preocupação do Wellington é que essas imagens ficam correndo. Você vê como é importante deixar se fazer justiça dentro da lei com a polícia, né? Exatamente. Eles teriam, né, se achasse que houve um roubo, um furto, enfim, procurado a delegacia, a polícia, né? E o Wellington, a gente fez a pesquisa, não tem histórico criminal, não tem nenhuma anotação por roubo ou furto, enfim, é um trabalhador. E a gente está apurando na legalidade para chegar aí à autoria e encaminhar ao Ministério Público e Justiça
para que seja aplicada a lei da melhor maneira possível. Doutor, obrigada pelas informações e segurar ao vivo aí com a gente enquanto eu estava em outro assunto aqui. Jackson, Disponha. um abraço, doutor. Obrigada, Jackson, também por ficar de olho aí e conseguir resposta pra gente.